Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso conteúdo sobre como escrever circulares que realmente vão ser lidas e não ignoradas pelo teu lojista. Mapa de mundo na comunicação. Gente, mapa de mundo é um conceito da PNL, da programação neurolinguística, tá? Que ela fala um pouquinho sobre como você entrar dentro do mapa de mundo, dentro do mundo da pessoa com a qual você está falando. Uma das coisas que é muito importante, faz com que essa informação seja ignorada, é a pessoa ela que está recebendo a comunicação. Ela entender que quem está comunicando com ela não entende nada do mundo dela. Imagina só, uma coisa que é muito comum para gestor de shopping, tá? Chega um fornecedor que não é do segmento de shopping, ele vira, poxa, ele quer vender lá um tipo de conteúdo, ou quer vender algum produto, algum serviço para o shopping, ele vira para você que é gestor e fala, não, mas olha só, o nosso produto é baratinho, é só você dividir ali, vai ficar pouquinho para cada lojista para eles pagarem ao longo do ano e vai ser fácil para você pagar, porque vai ser só um pouquinho para cada um lojista. Quando o fornecedor ele fala assim, em primeiro lugar, ele mostra que ele não entende nada sobre programação orçamentária, sobre orçamento de shopping, sobre como é que funciona toda essa programação, e não é simplesmente você fazer um rateio para todo mundo. Então, quando ele chega e fala isso para você, você já olha para ele e esse cara não entende nada de shopping, não dá nem atenção para o que ele está falando. E uma coisa que é muito importante dentro desse mapa de mundo é a gente entender como que eu vou usar para o conhecimento todo, que esse que você vai aprender aqui comigo aqui agora, para você entrar dentro do mapa do mundo do teu lojista. Para ele olhar para você, nossa, realmente fulano, ele entende do que ele está falando, ele sabe o que ele está falando, ele tem propriedade ali. Então é muito importante você entender esse conceito de mapa de mundo para você acessar ali o mapa de mundo desse lojista seu, tá? Como é que funciona esse mapa de mundo? Esse meme aqui, ele é muito engraçado, ele é muito curioso e ele é muito forte também. Você percebe que está todo mundo olhando para a mesma imagem, só que de acordo com a perspectiva de um, ele está falando que é 9, ele está certo, e a outra pessoa está falando que é 6, e ele também está certo. Você entende que tudo ali, o fato é único, só que eu tenho uma visão de um lado e eu tenho uma visão de outro lado. E as visões, pelo fato de serem diferentes, elas acabam ali sendo conflitantes, olhando para a mesma coisa. Você entende que isso é uma coisa muito forte? Então, tem muita situação que acontece dentro do teu shopping, que o teu lojista, ele olha do lado dele, e você está olhando do teu lado, os dois estão certos, só que parece que não tem erro ali, não tem erro, não tem acerto na comunicação. Então, uma coisa que é muito importante é você se colocar, ir para o lado do teu lojista e entender, poxa, será que realmente o que eu estou falando para ele faz sentido para ele? Isso é muito forte, assim, quando a gente começa a entender, dentro da nossa sociedade como um todo, como é que funciona essa comunicação. Por exemplo, político. Você pega uma coisa que é extremamente polarizada, tem sido nos últimos anos, né? Direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, isso, aquilo, tudo. Gente, todo mundo está olhando para uma cena que está vendo, só que da perspectiva que uma pessoa está, ela está enxergando uma coisa do que ela está vendo ali, e ela está certa em enxergar determinada coisa, e a pessoa está olhando para a mesma coisa, só que na perspectiva dela, ela está olhando, ela está pensando em outras coisas, só que tudo que está acontecendo é a mesma coisa, o país é o mesmo. Não tem um que vive num país e outro vive no outro. Só que de acordo com o mapa de mundo que é construído, tá? Dentro das visões, percepções, dentro de tudo aquilo que a pessoa viveu, tudo que aquela pessoa entende que é uma verdade, ela enxerga o mundo com aquela lente, como se fosse uma lente. Eu, se tirar meus óculos, por exemplo, vou continuar vendo a tela, só que não está tão nítida, por exemplo, as letras para mim. Então, eu coloco aqui para complementar, para melhorar ali o meu mapa de mundo. Isso é muito forte, não só para política, tá? Homem, quantas e quantas vezes eu já não ouvi em roda ali de bar com amigos, um amigo falando, até mesmo, eu já confesso que eu já falei isso, mulher nenhuma presta mesmo, mulher é tudo igual, mulher é complicado, mulher é isso, mulher é aquilo. E quando as mulheres também não falam, homem é tudo igual, homem não presta mesmo, tal. Graças a Deus, já passei dessa fase durante muitos anos, entendi depois que eu não posso generalizar, falar que, pelo fato de ter tido uma ou duas experiências negativas com mulher, nenhuma mulher presta. Então, não dá para falar isso, você concorda? Faz sentido isso para você? Homem de barba, tem gente que não gosta muito de homem de barba. E, poxa, não é porque não gosta, teve uma ou duas experiências negativas e levou isso para a vida inteira. E quando a gente fala de lojista, gestor, quando a gente fala de lojista, o que vem? Qual que é a primeira palavra que vem na tua mente? É uma pessoa gente boa, uma pessoa complicada, uma pessoa que não te ouve, uma pessoa... Como que é quando alguém fala de lojista para você? Quando alguém fala de lojista, quais são os primeiros sentimentos e emoções que vêm ali dentro do teu mapa de mundo? Quantas e quantas vezes eu mesmo já falei, nossa, lojista é complicado, né? Lojista você fala com ele, ele não te ouve. Quantas e quantas vezes já aconteceu isso comigo? Só que quando eu fundei a Universidade do Logista, eu comecei a estudar sobre neuromarketing, comunicação, sobre entender um pouco dessa psicologia, dessa comunicação toda, eu comecei a entender que, gente, tá todo mundo dentro do mesmo barco, é algo que a gente já está cansado de saber, a gente que é gestor, só que parece que não tem a comunicação não flui, e exatamente pelo fato de não estar ali dentro do mapa de mundo um do outro. E agora, por que eu trouxe essa provocação? Para fazer o pano de fundo para a próxima aula, que eu quero mostrar para você como que o lojista pensa sobre você. Vamos para a próxima aula.